Você já parou para pensar como a reforma tributária vai impactar a sua vida agora, a partir de janeiro de 2026? Essa é uma das maiores mudanças fiscais no Brasil dentro dos últimos 50 anos. Então você tem que estar preparado para as novas regras fiscais e os novos impostos que vão chegar. Eu sou Elaine Giovanetti Honorato, contadora e consultora. Vou te explicar de uma forma simples e clara como você deve se preparar desde já e como o Grupo Solução pode te ajudar a encarar esse processo. Bom, a proposta da reforma tributária, ela chega como se fosse algo para simplificar, algo para unificar os nossos processos de impostos no Brasil. Porém, está tudo em fase de implantação. Nós teremos um período de transição a partir do ano de 2026 até 2033. Então, muitos empresários hoje se questionam e perguntam aos seus colegas ou aos profissionais contábeis quando passa a valer a reforma tributária. Na verdade, ela vai iniciar em 2026 com a implantação do sistema de impostos do IBS e do CBS para empresas da tributação normal, que são as empresas do lucro real e lucro presumido. Então, no primeiro momento, ela não irá impactar todas as empresas. Hoje no Brasil, grande parte das micro e pequenas empresas estão enquadradas no regime Simples Nacional. Essa tributação, agora neste primeiro momento, no ano de 2026, ele não vai sofrer impactos de impostos. Provavelmente as faixas do Simples Nacional continuarão do mesmo formato que vem até hoje. Para entender melhor os impactos que as empresas irão sofrer e quais os regimes de tributações que serão impactados nesse primeiro momento, nós temos que olhar 3 pontos principais. Primeiro, será uma unificação dos impostos, do PIS e do COFINS e do ICMS e do ISS. Esses impostos terão um trânsito para o IBS e o CBS, que irão assumir o lugar desses impostos citados. Uma outra sugestão, que é o segundo ponto que as empresas devem olhar hoje, serão a necessária identificação das suas compensações e dos seus créditos, que passarão a ser levantados mensalmente pelo empresário junto com a sua contabilidade. E o terceiro ponto se trata dos prazos que eu comentei. Esses prazos começam de 2026 até 2033. Num primeiro momento entrarão o CBS e no segundo momento o IBS, com alíquotas já definidas. No ano que vem, em 2026, eles entrarão com alíquotas bem reduzidas no percentual para teste. Então será um ano de testes para as empresas, aonde elas continuarão pagando seus impostos normalmente e já tem nos cálculos de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, e passarão a ter um recolhimento de uma taxa teste da CBS. Bem interessante que a CBS em 2026 ela terá uma alíquota teste de 0,9% e o IBS a partir de 2026 terá uma alíquota teste de 0,1% até 2029, quando ele passa a entrar em vigor e ter as suas alíquotas próprias. Então o empresário ele tem que estar preparado para esse período de teste em 2026, principalmente as empresas lucro real e presumido, que serão impactadas já neste ano, por ter que aprender a fazer a sua contabilidade de uma forma a qual ele vai se aproveitar de todos os créditos da sua operação, para, em consequência disso, ele pagar o seu imposto justo em cima do que realmente vai ser a base de cálculo destes impostos, que serão em cima do consumo. Então, realmente, o que sobrou para a empresa entre o que ela vendeu e o que ela gastou para produzir aquele produto até chegar na linha de consumo do seu cliente. Os empresários vão enfrentar desafios importantes, principalmente nesse período de transição. Podemos citar alguns aqui para vocês. Um dos pontos é a reestruturação do seu planejamento tributário. Então, as empresas de vários segmentos, construção civil, da área da saúde, de produtos de cesta básica, de outros segmentos que terão vários benefícios dentro da reforma tributária, precisarão fazer um levantamento, um planejamento tributário para entender quais serão os benefícios na sua cadeia de produção. As
empresas também terão que investir em softwares e em sistemas de gestão que forneçam informações para a reestruturação dos seus custos e créditos. Outros pontos importantes que eu vejo são que as pequenas empresas, mesmo sendo tributadas no lucro real e presumido, elas têm uma grande dificuldade hoje para fazer todo o seu controle operacional, o seu controle estratégico, fazer o seu levantamento real de lucratividade, demonstração de resultado, e isso será muito importante para essas empresas se permanecerem no mercado, porque alguns empresários têm em mente que eles poderão fazer o quê? Se a reforma tributária entrou primeiro para as empresas do lucro real presumido, eu vou migrar a minha empresa para o Simples Nacional. Veja bem, a pessoa que hoje está num regime tributário, ela tem que avaliar de forma estratégica a sua operação da empresa. Exemplo, eu sou uma empresa a qual eu fabrico um determinado produto e eu vendo esse produto para outras empresas. O que acontece se você, com a reforma tributária, optar em migrar a sua empresa para o Simples Nacional? Você não vai mais gerar crédito de impostos para o seu cliente. O que isso vai te afetar? O seu cliente vai passar a comprar de outra empresa que seja na tributação normal e que vai fornecer o crédito para eles. Então você vai perder este cliente por conta de apenas ter saído da tributação normal e migrado para o Simples Nacional. Então isso não é uma ação estratégica eficiente para os empresários que vendem para outras empresas. Se você é um empresário do Simples Nacional, porém a maioria dos seus clientes é o consumidor final, tudo bem, nesse primeiro momento você não será impactado pelos novos impostos e nem por essa situação a qual você vai deixar de ofertar o crédito, porque o seu cliente, ele é o consumidor final, ele não é outra empresa que vai precisar do crédito que a sua empresa forneceria. Então, este assunto é um assunto complexo, eu sei que envolve a parte tributária e contábil, porém os empresários têm que se atentar muito a isso, porque se eles tomarem essa decisão erroneamente agora, no começo já em 2026, visando a não ter que entrar na reforma tributária e passar por esse processo de transição já neste ano, ele vai estar tomando essa decisão de uma forma que ele precisa visualizar quais são as consequências disso. Então você tem que avaliar primeiro quem é o seu cliente. Seu cliente, ele é um consumidor final ou ele é uma outra empresa de revenda de mercadorias. Então isso é um ponto muito importante. E também temos a questão do seguinte, o Simples Nacional, ele vai estar a partir de 2027 também sendo impactado pela reforma tributária, aonde os impostos novos do IBS e o CBS poderão fazer parte do recolhimento do Simples Nacional, tanto dentro do Simples quanto fora. Então, já para possibilitar que as empresas do Simples também venham futuramente a fornecer os créditos para os seus clientes. Porém, eles vão passar a ter essa possibilidade somente a partir de 2027. E nós aqui do Grupo Solução temos essa expertise no sentido de fazer esse planejamento tributário para você, identificar qual é o melhor momento de você trocar a tributação ou permanecer nela e aproveitar das oportunidades que isso vai gerar para você, que é fazendo uma contabilidade com a identificação de todos os créditos possíveis. O que seria isso? O que a gente fala de créditos possíveis? É você colocar no cálculo do imposto tudo que você gastou para produzir ou para fazer a operação daquela venda daquele produto, para você pagar o imposto somente dessa diferença entre o valor que você vendeu e o valor que você teve de custo para colocar esse produto no mercado. Então, o que eu digo para vocês nesse sentido? Quem se planejar agora vai sair à frente, podendo aproveitar dessa fase de transição como uma oportunidade de negócios. O empresário vai ter que transformar esse contexto da reforma tributária numa oportunidade para a sua empresa. Como que isso é possível? A partir do momento que você tem profissionais alinhados ao seu lado para te demonstrar qual vai ser realmente o custo do seu produto e como você vai ter que agir dentro desse mercado para poder estar à frente e sempre trazer
trazer resultados melhores para sua empresa. Então, quando o empresário ele tem essa proposta desse conhecimento tributário, o que ocorre? Ele consegue ser mais efetivo nas suas decisões quanto à gestão de atuação, em qual região ele vai atuar com a sua empresa, em qual localidade ele deve insistir em novos investimentos. Hoje, os nossos clientes, os empresários, eles têm conhecimento que muitas vezes você compra um produto a qual você tem um preço melhor em outro estado. Por exemplo, você é do Paraná, compra um produto em São Paulo e esse produto ele vem com uma diferença de ICMS para você pagar. Então você acaba pagando num produto, você compra uma calculadora que você paga R$30 de custo, porém vem lá R$3, R$4 de ICMS a mais para você pagar. O que acontece? Isso são as guerras fiscais de ICMS que nós chamamos entre os estados. E a proposta da reforma tributária é não haver isso. O imposto do IBS, que vai substituir o ICMS, ser cobrado no estado de consumo. Então você vai pagar o imposto para o estado onde foi consumido o seu produto. Se o produto foi consumido no Paraná, você vai pagar o imposto somente aqui do Paraná, do IBS. Então, visando essa simplificação de cobranças de um estado para o outro e tudo mais, vemos que essa parte da reforma tributária vai ser bem benéfica para as empresas, na medida que as empresas usarem isso a benefício próprio, elas poderem identificar realmente aonde vai ser o consumo da sua empresa, realmente aonde aquele cliente vai estar disposto a pagar pelo seu produto e o valor que esse produto vai ser colocado no mercado, já considerando essa tributação que vai ter dentro dessa logística. Um ponto bem interessante também, falando sobre essa questão do imposto sobre o consumo, a gente chama atenção para os proprietários de empresas do segmento de serviços, porque, por exemplo, você hoje, um prestador de serviço da área da saúde, você não paga o ICMS, certo? Que é o imposto sobre circulação de mercadorias. Porém, com a reforma tributária, se você for uma grande empresa de serviços, onde você já não cabe mais dentro de uma tributação do Simples Nacional, por exemplo, você tenha que estar numa tributação normal, você vai passar a pagar o IBS ali a partir de 2029, que ali dentro estará os impostos que seria, né, o ICMS e o ISS. Então você vai pagar uma alíquota maior do que hoje você não tem esse custo por não circular mercadorias. E com a reforma tributária não haverá essa distinção. Você vai ser um prestador de serviço que vai ter que pagar, se tiver numa tributação normal, o IBS. Então é algo que você precisa se planejar, porque essas empresas já estarão entrando em 2026 na tributação normal e a partir de 2029 já passarão a pagar alíquotas de transição aí do IBS, que é um imposto que vai impactar um pouco mais as empresas de serviços. Então, digamos a vocês, empresário, o momento de agir é agora. Não pode ficar esperando esse período de transição, achando que realmente as coisas vão acontecer só em 2027, 28, 29. A tua empresa precisa se preparar para isso. E nós do Grupo Solução já estamos com isso na ponta da caneta para mostrar a você o que você precisa fazer para dar o primeiro passo e se estruturar para receber a reforma tributária de uma forma que ela não venha a impactar a sua empresa de uma forma negativa, que ela venha para agilizar os processos internos e você consiga se reestruturar e planejar ações que vão dar condições a você a encarar a reforma tributária de uma forma leve e simples e trazer ela para dentro da sua empresa e que você consiga efetivar os seus negócios normalmente sem maiores preocupações. Então, se você quer acompanhar essa saga nossa do Grupo Solução, dos clientes e dos demais empresários que gostam de um conteúdo satisfatório, conteúdo simples para entendimento, se inscreva no canal, comente, deixe o seu like para curtir os nossos próximos vídeos. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Vem com a gente, estamos juntos para a sua prosperidade. Grupo Solução, o seu sucesso começa aqui.